Eu quero falar de um assunto, de uma palavra que já foi pregada o ano passado, que é uma palavra sobre amargura. Nós falamos bastante, estamos falando bastante, sobre a mulher samaritana, que era uma mulher amargurada, ofendida, que sofria com uma rejeição, que pertencia a um povo rejeitado, e a situação dela se agravava ainda mais, porque ela era rejeitada pelo seu próprio povo, mal vista. Tanto que ela foi buscar água ao meio-dia, não no horário que as mulheres costumavam ir, mas no horário que aquela água já estava batida, suja, ou seja, ela se submetia a menos, a algo inferior, vivia se escondendo. E o que estava por trás desse comportamento, prejudicial a si mesmo? Um orgulho, uma amargura, uma dureza. Então nós precisamos, como dizem Hebreus, nos livrar e arrancar toda raiz de amargura que possa existir no nosso coração. Hebreus diz que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração e cause perturbação, contaminação a muitos, porque vai causar contaminação, perturbação. Toda pessoa amargurada é uma pessoa oprimida e que tende a pesar o ambiente, pesar a vida dos outros. Em Provérbios 14, 10, o coração conhece a sua própria amargura. O coração conhece a sua própria amargura. Normalmente, nós nos convencemos, de mentiras. É mais fácil uma pessoa trabalhar uma imagem, uma aparência, uma falsa segurança ou felicidade, em muitos casos, do que ir lá e lidar. Lidar com o seu problema, admitir que há um problema. Deus tem falado conosco que é momento de passar por Samaria, como Jesus fez. Todos nós temos uma Samaria. As pessoas, os judeus, evitavam passar por lá. Evitavam. Porque eles não gostavam, tinham um preconceito, era um povo rejeitado. Mas Jesus passou por lá. E em toda a história nós vamos ver, em toda a Bíblia nós vamos ver isso, que Deus lida, que Deus trata, que Deus não joga a sujeira para debaixo do tapete. E diz que tudo aquilo que nós escondemos tem poder sobre nós. Então, Deus nos quer pessoas livres. E não há outro meio, outro modo de uma pessoa ser livre, senão trazendo à luz, senão sentindo e confessando as suas misérias. Enquanto uma pessoa vive na negação, não, isso não acontece comigo, não, eu não sou assim, não, eu não tenho esse problema. É muito mais frequente os
pedidos de oração, pela família, pela saúde, né? Ora por mim porque eu estou enfermo, ora por mim, né, porque eu estou enfrentando um problema financeiro. Ou seja, a pessoa sempre foca, né, o efeito e nunca vai na causa, nunca vai na raiz do problema. São raros os casos em que a pessoa chega já consciente, né, e quebrantada. Muitas vezes falta uma consciência, outras vezes há uma consciência, mas não há a humildade, o quebrantamento para chegar e dizer: ora por mim porque o meu problema é que eu sou orgulhoso, ora por mim porque o meu problema é que eu sou covarde, ora por mim porque o meu problema é que eu sou egoísta, ora por mim porque eu estou sendo muito perseguido. Isso é muito comum, né? E muitas vezes o que a pessoa nomeia como perseguição nada mais é do que uma dificuldade de aceitar correção, um orgulho. Não é que ela é perseguida, é que ela não aceita ser corrigida. Estão tentando me prejudicar, muitas vezes só estão corrigindo, né, ou exigindo que a pessoa faça aquilo que ela deve fazer, né? Então nós não podemos fugir. Pessoas que passam a vida fugindo é como Agar, que o Senhor encontrou e perguntou para ela, né? Fez duas perguntas: de onde vem, para onde vai? Lembra? De onde vem, para onde vai? Ela só respondeu uma: estou fugindo da minha senhora. Mas ela não respondeu a segunda pergunta: para onde vai? Porque ela não sabia para onde estava indo. Era uma pessoa perdida. Toda pessoa que vive fugindo é uma pessoa perdida. Não vai chegar a lugar nenhum. Vai continuar dando voltas em volta da mesma montanha, vai perder tempo, vai perder vida, porque não há como, e Deus não vai deixar. Deus nos ama demais para permitir que você avance, que você cresça, que você vá para lugares altos, sem a devida estrutura, sem o alicerce firme, sem trabalhar o seu caráter, sem vencer seus conflitos, sem lidar, né, com situações que precisam ser, com feridas que precisam ser tratadas, cicatrizadas. Deus não vai deixar. Então, quanto antes, né, nós nos humilharmos, nos esvaziarmos, nos quebrantarmos, melhor para nós. Do contrário, vamos viver sim frustração e decepção. A esperança vai se retardar, e a Bíblia diz que isso adoece o coração, né? A pessoa sonha, a pessoa deseja, a pessoa quer uma vida, quer um resultado, ela anseia por algo que nunca acontece, nunca chega. Não é porque Deus não quer fazer, não. Não é porque Deus não tem vontade de abençoar, não. Não, muito pelo contrário, Deus quer, Deus deseja. Deus já prometeu, muitas vezes, já liberou palavras, já mostrou o que quer fazer. O problema não está em Deus. É a própria pessoa, a própria atitude de negação, de engano. Não é por acaso que a palavra, né, diz: não se engane, não se deixe enganar. Não é por acaso que ela alerta sobre o engano do coração. Não há nada mais enganoso do que o coração. E a mente é a porta do coração. Então eu preciso prestar atenção no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo,
Porque eu posso estar crendo mais no pensamento, mais no sentimento, do que na verdade. E nós já falamos que a maioria dos nossos pensamentos e sentimentos são mentirosos. São mentirosos. Por isso que o Senhor diz que o justo deve viver pela fé, não pelo que pensa, não pelo que sente, mas muitas vezes nem pelo que crê, que está crendo errado, mas pelo que sabe, o que está escrito. Ele sabe o que está escrito, então, às vezes nem acredita ainda naquilo que está escrito, né? Crê mais no sentimento, crê mais no pensamento, crê mais numa emoção, crê mais numa mentira do que na verdade. Então tome a decisão de viver pelo que você sabe. O que você sabe? O que Deus disse? O que está escrito? Foi assim que Jesus venceu e subjugou Satanás, declarando: está escrito, está escrito. E quanto mais você se firma, se foca, se concentra no que está escrito, aquilo, né, tudo que você faz continuamente, você se torna aquilo, né? Você é o resultado dos seus hábitos. Então, se eu me firmar na palavra, no que eu sei, no que está escrito, aquilo vai se tornar, eu vou me tornar aquilo, eu vou me vestir da palavra. Eu vou me tornar aquilo que a palavra diz. Tem gente que é aquilo que o diabo o convenceu. Ele se tornou uma mentira porque ele creu em mentiras. Porque ele alimentou aquilo dentro dele. Agora eu preciso ficar com a palavra, alimentar a palavra. Enfim, viver com base naquilo que eu sei. É o que eu sei que importa, não o que eu sinto, não o que eu penso, não o que vozes negativas estão dizendo, né? Há muitas vozes no mundo, como nós já ouvimos, e todas elas têm um propósito. A única voz que tem o propósito de levá-lo à plenitude, à abundância, é a voz de Deus, é a palavra de Deus. O salmista disse isso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Somente quando o Senhor é o meu pastor, ou seja, o meu guia, é que eu sou levado para um lugar de abundância, de fartura, de plenitude. Enquanto alguma outra voz me guia, me conduz, eu não chego a esse lugar de paz, de tranquilidade, de abundância, de fartura. Em Jó 5:2 diz assim, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Vamos repetir? Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo. Falta de juízo. Nós falamos domingo sobre Asaf, né? Começou a ter inveja do ímpio, começou a olhar demais para o ímpio, começou a ficar amargurado porque parece para mim mais difícil, o ímpio parece não ter problema, não tem dificuldade, parece ser tudo mais fácil para o ímpio. E ali ele começou a ceder para uma insatisfação, né, para questionamentos, para sentimentos miseráveis, e ele estava amargurado até que entrou no santuário, e então as escamas lhe caíram dos olhos, e ele pôde ver o animal irracional que ele estava sendo. Toda pessoa que vive por sentimentos tende a agir como um animal irracional.
Ou seja, pensar bobagens, falar bobagens, agir de forma sem juízo, louca. Agir de forma louca. É igual uma pessoa magoada, ofendida, ressentida. Ela vai ter atitudes, né, com a intenção de prejudicar quem a feriu, a machucou, mas muitas vezes sem se dar conta, é uma cegueira, que quem está se prejudicando, quem ela está atingindo, quem ela está ferindo de verdade, é ela mesma. Por exemplo, a Bíblia fala que a inveja é a podridão dos ossos. A Bíblia faz algumas conexões que nós precisamos nos atentar. Nós precisamos. A pessoa está olhando superficialmente para uma situação, para um problema, né? E não está indo na causa, na raiz. A Bíblia nos ensina a ir na raiz. Quando as águas eram, né, causavam morte, o profeta foi na raiz, pegou uma tigela de sal, foi na raiz, foi lá na nascente, jogou o sal na nascente e purificou a água. Nós temos que ir na nascente, nós temos que ir na raiz do problema, nós temos que lidar com a causa. Se não tratamos sintomas, e o problema nunca se resolve, a situação nunca muda. A pessoa vive igual a samaritana, né? Já estava no 6º relacionamento. Por quê? Porque nenhum deu certo. Por quê? Porque o padrão era o mesmo. Porque ela não precisava de mais um relacionamento. Entendeu? O problema não era os relacionamentos, não estava fora dela, estava dentro dela. Ela poderia ter 7, 8, 9, 10. E ela ia continuar se frustrando, porque ela estava tentando resolver um problema interno com uma solução externa, né? Mudando fora, vou mudar de marido, vou mudar de casa, vou mudar de endereço, vou mudar de emprego, vou mudar de setor, vou mudar. Muda tudo, muda o que precisa. Mexe em tudo, mas não mexe aonde tem que mexer. Ou seja, a pessoa está se enganando. Ela continua mentindo para si mesma, contando a si mesma uma mentira. Que mentira? O problema está fora, o problema não está em mim, né? É o lugar, são as pessoas, é meu cônjuge, são os meus filhos, são os meus pais. Ou seja, passa a vida fugindo desse confronto consigo mesmo. Não admite a sua verdade, a sua realidade. E Deus não nos quer vivendo assim, atrasando dessa maneira a nossa vida. A Bíblia está dizendo que a loucura é falta de juízo e leva à morte. Leva à morte. Se uma pessoa não lida com isso, ela além de perder, né, a sua salvação, ela está morrendo aos poucos. Ela está morrendo aos poucos. Pessoas que não perdoam, não liberam perdão, não esquecem a ofensa, não vira a página. Ela está tentando seguir, né, a vida, mais presa ao passado, ao que aconteceu, ao que fizeram, ao que não fizeram por ela, ao que não deram a ela. Não vai conseguir seguir com a vida. Então ela está morrendo aos poucos, isso está drenando a sua energia, roubando as suas forças, roubando a sua alegria, roubando a sua paz, roubando o seu foco. Então tem que ir lá. Tem que passar pelo Val de Jaboque, tem, né, que ir na nascente, tem que lidar com as coisas. A falta de perdão e a depressão, né, a falta de perdão, depressão, câncer, a ciência já chegou à conclusão que estão ligados a uma conexão. Já há estudos
que comprovam essa conexão, essa ligação do câncer com a falta de perdão, a depressão. A amargura mata o espírito, devasta com a alma e debilita o corpo e o adoenta. A amargura, como dizem Hebreus, deve ser cortada pela raiz. Que nenhuma raiz, não pode ter uma raiz, tem que arrancar pela raiz. Não deixa lá nenhuma raiz. Resolva, lide, porque senão ela vai causar contaminação. Olha o que diz aqui em Jó 21, 25. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura. Repita comigo: não havendo provado o bem. Ou seja, pessoas amarguradas nunca vão provar o bem. Nunca vão provar a bondade, nunca verão a bondade do Senhor. Não vão provar o bem, não vão experimentar a bondade do Senhor. Estava lendo essa semana alguns capítulos de Gênesis, numa versão que eu não tinha lido ainda, e diz lá que o Senhor derramou a sua bondade sobre José. O Senhor derramou a sua bondade sobre José. E assim ele teve a simpatia do carcereiro. E vemos que o mesmo aconteceu com ele na casa do Potifar. E quando você encontra, acha graça aos olhos de Deus, você acha graça aos olhos dos homens. Tudo é favor, tudo é graça, favor. Quando há favor, há uma fluidez. Mas para ver esse favor, nós temos que lembrar que Deus resiste aos orgulhosos e dá graça a quem? Ao humilde. Quem é o humilde? É o que se veste de forma simples, né? É isso, humilde. O que não fala, né? Até no falar, mostra uma simplicidade, uma falta até de cultura. Esse é humilde? Não. Humildade é ouvir a Deus. Uma pessoa humilde é aquela que se submete a Deus. Ou seja, a palavra governa ela. O certo, a vontade de Deus é o que guia a pessoa. E nós vemos José tendo esse favor, essa graça, justamente porque o que prevalecia na vida dele, o que saía na frente, não era as suas emoções, os seus sentimentos. Porque não dá para dizer que sendo traído, vendido como escravo pelos irmãos, depois vendido como escravo para Potifar, depois sendo acusado de um crime que ele não cometeu, e não parar na prisão, não dá para dizer que esse homem não sentiu nada. Não sentiu raiva, não sentiu aquela revolta de ter sido injustiçado, enganado, traído. E o problema não está em você sentir, o problema está em você agir com base nesses sentimentos. Não dá para dizer que ele não foi tentado a guardar rancor, a viver ressentido. Você acha que o diabo iria perder essa oportunidade? A oportunidade de ficar ali martelando. Olha o que seus irmãos fizeram. Onde é que estava Deus? Que não te livrou, que não te guardou. O que você fez para merecer isso? Todas essas vozezinhas só vão despertando os piores sentimentos. O sentimento de justiça, né? De abandono, Deus me abandonou. Quem já não ouviu essa voz? Você não merecia passar por isso.
Deus não se importa com você. Eu tenho certeza que tudo isso veio, e o problema, como eu disse, não é vir, né? Não é você ter pensamentos, o problema é você alimentar aquilo que você, né, com um pouquinho ali de conhecimento da palavra, sabe que não procede de Deus. Aliás, nós já temos esse entendimento, né? Essa frase que simplifica, que facilita. Se um pensamento não te dá o quê? Ele não vem de Deus. Então, isso já foi incutido aí, né? Já foi guardado na sua mente, não foi? Se um pensamento não te dá esperança, não vem de Deus. Então, se eu sei disso, eu já logo consigo, né, identificar quando um pensamento não vem de Deus. Pensamentos que não vão me levantar, que não vão me encher de esperança, que vão, na verdade, me amargurar, me fazer remoer o passado, olhar para trás. Não vem de Deus. Aquela voz, né? Olha o que você fez. O Espírito Santo diz, olha, não faça isso. Esse não é o caminho. Ou, né, este é o caminho, vai por aqui. O Espírito Santo te alerta, te avisa. Aquela voz que vem, né, e olha o que você fez, você não devia ter feito isso. Esse já não é o Espírito Santo, esse é o acusador. Esse é o diabo, né, que antes estava lá te dando impulso. Vai, só essa vez, só mais uma vez. Né? Deus te entende. Certamente não morrerás, não é bem assim. Né? Você merece, só mais essa vez. Depois ele vem, olha o que você fez. Você não podia ter feito isso, você decepcionou. Você entristeceu a Deus. Agora ele quer te convencer que está tudo perdido, foi tudo por água abaixo. Então essa não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela voz. Não faça isso. Você não precisa disso. Isso não é para você. Você é melhor que isso. Você pode resistir a isso. Né? Então, você tem que escolher que voz vai ouvir. Porque esse poder Deus te deu. Nós não podemos evitar a tentação. Todos nós somos tentados. Cada um numa área. Temos inclinações diferentes. E tentação não é pecado. Agora, ceder à tentação é. E eu só cedo à tentação se eu não decido ficar com a verdade. Se eu não me posiciono, se eu começo a alimentar aquilo vai ganhando força. Então nós somos ensinados a combater o mal, né, pela raiz, já no início. Tem que ir na raiz e já tem que ser no início. Vem um pensamento, não alimenta, já combate, já rejeita, já clama o sangue de Jesus. Surgiu um sentimento ali, você sabe que não procede de Deus, já combata aquilo. A Bíblia não fala, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, antes do dia acabar, não se põe o sol, antes do dia acabar. Não deixe o dia virar, não entre no novo dia com aquele pensamento, com aquele sentimento, porque tudo começa assim, de forma pequena, sutil, é uma mágoa, uma ofensazinha, é um ciúminho besta. Foi assim que Saul se perdeu e ficou possesso. Completamente demoniado, completamente dominado pelo mal. Começou lá o refrão de uma música. Foi o refrão de uma música que despertou um ciúmes, um incômodo, e ali ele já começou a ter inveja, ódio, até que matar Davi tornou-se a sua obsessão, a sua missão de vida. Olha a missão desse homem. Olha o propósito de Saul: matar um inocente, alguém que nunca lhe fez mal. Mas tudo começou lá,
de forma bem sutil. O refrão de uma música despertou um ciúmes, e aquilo não foi combatido, foi crescendo, crescendo, crescendo. E ele se perdeu totalmente. Então combata o mal no início. Como Deus disse para Caim, cuidado, o pecado já está à porta. Deus sempre fala conosco quando o pecado está aqui, ó. Ele sempre fala conosco quando o pecado está aqui. Quando um pensamento contrário chega à mente, de alguma forma ele nos alerta, ele fala conosco. Ele falou com Caim, ele falou com Abraão. Quando Deus aparece a Abraão dizendo, eu sou, eu sou o teu escudo, grande vai ser a sua recompensa. Não tenha medo. Ele disse isso justamente por tudo aquilo que já estava acontecendo no interior do Abraão. Ele já estava aceitando o servo como herdeiro, aceitando essa ideia, acreditando nessa mentira, que o servo ia ser o herdeiro, que ele nunca ia ter um filho com Sara. Quando Deus viu aquilo, Deus enviou a palavra, Deus tirou ele da tenda, deu aquela imagem do céu estrelado, trabalhou para mudar o foco, mudar a visão. Então Deus sempre faz isso. Alguns, como Abraão, reage, se reposiciona, ajusta o foco, não vou pensar assim, não, isso é mentira, os anjos têm poder sobre mim, isso não é verdade, e combate com a palavra. Outros fica nutrindo aquela mentira, aquele engano, e vai se afundando. Tem gente que hoje está depressivo, está doente mesmo, emocionalmente, sentimentalmente. E como a pessoa chegou, naquele estado de depressão, talvez já, a depressão já causou um câncer, o físico já está sendo afetado, a síndrome do pânico, ela tanto pensou no pior, no que poderia acontecer de pior, tanto se alimentou de más notícias, tanto viu, tanto ouviu coisas negativas. Dá trabalho para a pessoa chegar num grau, de angústia, de depressão, de medo, de pânico. Dá trabalho, não é do dia para a noite. É pensando de noite, as mentiras que o diabo coloca na mente. De noite pensando, olha o que você fez, olha que você não devia ter feito isso, porque lá atrás, se você tivesse feito isso, se você não tivesse feito aquilo, e aquela acusação, aquela condenação, e a pessoa vai se culpando, vai se distanciando de Deus, porque isso rouba totalmente a ousadia, uma consciência culpada, tira a nossa ousadia, tira a nossa autoridade. Aí essa pessoa não tem força para orar, para expulsar, para usar a autoridade que Deus deu a ela, em nome de Jesus, dizer, sai da minha vida, demônio. Não, porque ela já acreditou, já foi derrotada na mente, já acreditou que Deus não ouve ela, por tudo que ela fez, pelos erros que ela cometeu, ela não para pensar que enquanto, a vida é esperança, o coração está batendo. Talvez eu estou colhendo aí as consequências de escolhas erradas, mas eu estou vivo, eu posso fazer novas escolhas, eu posso agir diferente, eu posso mudar o meu futuro plantando uma nova semente hoje. Mas ela já sofreu uma derrota na mente. Já perdi tempo demais, já errei demais, já falei demais. Tem gente que já aceitou a sua sentença de morte eterna. Eu não mereço. Por tudo que eu fiz, eu não mereço. Aí você vê que a pessoa não entendeu nada. O que o ladrão da cruz fez para alcançar o paraíso? O que ele fez? Antes de aceitar Jesus, o que ele fez? Vocês não estão entendendo. Para ser salvo, obviamente, ele creu, ele confessou Jesus. Mas, fora isso, antes disso,
Ele não fez nada, ele viveu uma vida de impiedade. O ponto é, ele não merecia ser salvo. Mas a salvação é de graça. Basta crer. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. É o que Jesus fez por mim. É o que Ele me fez, é o que Ele fez por mim que me salva. Obviamente, eu preciso crer no que Ele fez, crer no seu sacrifício. Receber, possuir essa graça, esse favor, esse perdão que já foi concedido. Entende? Então, tem gente que não entendeu ainda sobre a graça, sobre esse favor merecido, que ainda vive na justiça própria. Ele está fazendo por onde para ser amado. Ele está fazendo por merecer. Eu não tenho que fazer por merecer. Por mais que você faça, você nunca será merecedor. Porque as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Ou seja, o que você faz não pode te justificar. Por melhor que você seja, você não pode, se justificar. Só o sangue de Jesus derramado na cruz é que nos justifica. Então é óbvio que eu tenho que viver para agradar a Deus. Que eu tenho que praticar boas obras. Mas a prática das boas obras é o resultado da salvação. E não o que me leva a ser salvo. Está compreendendo isso ou não? E isso tem que ser entendido de verdade, porque as pessoas que acreditam que é o que ela faz, que vai garantir a ela um lugar no céu, é o que ela pode fazer, é o que ela faz, ou seja, o foco está nela, ela está concentrada nela, então ela se sente amada quando na cabeça dela ela está fazendo tudo certo. Acontece que ninguém faz tudo certo. Você pode ser impecável por um tempo, mas em algum momento você vai errar, você é humano. E se você se apoia em si mesmo, na sua justiça, quando você errar, você pode desmoronar emocionalmente, espiritualmente. Você pode sofrer um ataque, uma acusação do inferno, do diabo, ao ponto de você se entregar em vida. Pessoas que não se perdoam. Pessoas que lá atrás cometeram erro e de lá para cá não conseguiram mais se levantar. Porque o diabo oportunista que naquele momento, a acusou, a condenou e a convenceu que é um perdido mesmo. Ele não cometeu um erro, ele é um erro. Ele não cometeu um erro, ele é o erro. O diabo quer te convencer que você é o que você não é. Você não é um erro. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é um filho amado, querido, feito de forma especial. É isso que você é. Você não é um erro. Pode ter cometido erros. Vai cometer outros, espero que sejam novos. Porque quando os nossos erros são novos, significa que nós estamos crescendo, amadurecendo. Mas errar é fato, você vai errar. Mas não deixe o diabo te aprisionar, te enjaular na culpa e na condenação, porque isso vai comprometer o seu relacionamento com Deus. Você vai acreditar que Deus está distante, que Deus não te ama, e Deus não precisa que você faça algo para Ele te amar. Repita isso comigo: Deus não precisa que eu faça alguma coisa para Ele me amar. Diga: Ele me ama. Ponto. Ele me ama. Então não precisa obedecer para Deus? Não precisa. Então não vou obedecer. Não vou viver segundo a sua vontade. Ele vai continuar te amando. Eu vou para o céu? Claro que não.
Você vai para o inferno com o amor de Deus. Entendeu? Vai estar lá no inferno, vai continuar sendo amado por Deus, mas vai estar no inferno. Entendeu? Deus nos ama, independentemente do que façamos. Agora, quando você passa a amar a Deus de verdade, né, você quer agradar aquele que você ama. Né? As pessoas que realmente amam a Deus não vão sentir como pesado, difícil o obedecer a Deus, porque ela quer agradar a Deus, é diferente. Ela quer, está dentro dela, ela quer agradar a Deus. Então não vai tratar como peso. As pessoas que, é muito difícil servir a Deus, é porque ela ainda tem prazer no mundo. O coração dela está lá. Se o coração dela estivesse aqui, o Senhor seria o seu tesouro. E ela teria prazer em servir a Deus, prazer em Deus. Quando mais prazer, quando a pessoa coloca tudo como é difícil demais, é muito, não sei se eu vou conseguir mudar, porque o coração dela não está inteiro ainda em Deus. Está dividido. Ela tem prazer nas coisas que alimentam a carne, ela tem prazer no pecado. E até aí, até nesse momento, né, você precisa ser sincero consigo mesmo. Porque tem gente que diz, não, eu não consigo vencer, tal. Né? E a pessoa precisa ir diante de Deus e dizer, Senhor, eu tenho prazer nisso, eu não quero mais sentir prazer nisso. Do que ficar com a desculpinha de que eu não sei o que acontece comigo, quando eu vejo eu já fiz, eu não tenho controle, sabe? É algo mais forte do que eu. Não, não é. Não é. Você foi feito para dominar. Se algo te domina, é porque você ainda não possuiu o poder e a autoridade que Deus te deu. Você domina. Você é capaz de dominar. Se algo está te dominando, não é porque aquilo é mais forte do que você. Porque você está crendo errado, está crendo em mentiras, não tomou posse daquilo que Deus te deu. Entende? Então a verdade é que muitos ainda têm prazer naquilo que alimenta a sua carne. Não parou ali de forma consciente para colocar, né, na balança o prazer e a consequência. Me dá prazer isso, mas e o resultado final? A consequência, os prejuízos, vale realmente a pena? Ter esse prazer momentâneo e depois essa fatura absurda para pagar? Coloca na balança, vê se compensa. Né? Olha para as consequências. A bispa já pregou sobre isso. Se você pensar antes nas consequências, vai ser muito mais fácil dizer não para muita coisa. Mas quando a pessoa ainda vive vive pelo estômago, igual o Esaú, estou com fome, eu quero, ela não pensa nas consequências, só pensa naquele momento, eu quero, é a minha vontade, e depois eu dou um jeito, depois eu resolvo, depois eu vejo o que eu vou fazer. Aí quando a fatura chega, a pessoa está lá, em pranto, em desespero, mas ela podia ter pensado na consequência, ajudaria ela a dizer não, a resistir, mas não pensa, age pelo estômago, dá o que a sua carne pede e depois geme. Porque o salário do pecado é a morte, né? Tem consequência. Você é livre para fazer escolhas, mas é prisioneiro das consequências. A inveja é a irmã gêmea da amargura. É a irmã gêmea. Onde tem amargura, tem inveja. Né? E uma série de outros sentimentos miseráveis acompanham. A ciência tem identificado as células cancerígenas como células angustiadas, ou seja, são parte do organismo que sofreram tão fortemente o impacto do tormento espiritual que aflige a pessoa, que passaram a se reproduzir anormalmente. Alguns tipos de cânceres
podem ser nada mais nada menos do que a somatização da amargura. Cientistas estão percebendo essa ligação entre a falta de perdão, a depressão e, consequentemente, o câncer. A Bíblia fala que a raiz de amargura contamina muitos. O câncer nada mais é que esse processo orgânico de amargura e contaminação no contexto das células humanas. Vamos identificar algumas pessoas amarguradas. Geralmente, as feridas se iniciam por rejeição. Quanto mais próxima é a pessoa que rejeita, mais profunda pode ser a ferida. Então, sempre tem a ver com alguma rejeição. A falta de interesse verdadeiro pelos outros é uma evidência de amargura. A pessoa não se importa com os outros, não é misericordiosa. Isso revela uma amargura. A pessoa perde a afeição natural, se torna endurecida, fria, indiferente, insensível, né? Pessoas amarguradas buscam o seu auto-isolamento induzido, ela se exclui. Igual a samaritana, se excluía, se escondia, fugia do convívio. Como ainda a bispa dizia, talvez, né, foi se convencendo de mentiras. Eu não preciso levantar cedo. Para mim é diferente, ir ao meio-dia, na hora mais quente do dia. Quer saber, eu gosto mesmo de dormir até mais tarde, entendeu? Quer saber, a água batida, né, é suja, mas é boa, entendeu? É aquela coisa, tá ruim, mas tá bom. Quantos que estão vivendo assim? Mentindo para si mesmo. Tá ruim, mas tá bom. Não gosto da minha vida, não gosto dos meus resultados, mas, né, tá bom, não tá bom. Eu tenho que admitir, não tá bom. Não está bom. E o que eu tiver que fazer para mudar, eu vou fazer. Tem que se humilhar, tem que pedir perdão, tem que liberar perdão. O que eu tenho que fazer? Nesse ponto nós temos que chegar. Normalmente é uma pessoa egoísta, pensa nela como a que mais sofreu, suas razões é que importa, ela sempre está certa. Pessoa amarga, a pessoa amarga não é transparente. O medo de ser descoberta, de se expor é sempre sustentado por algum tipo de mentira e manipulação, ou seja, é dependente da imagem. Ela parece, ela finge, ela vende uma imagem, ela não é transparente, ela não é sincera. A pessoa amargurada é hipersensível e melindrosa. Qualquer coisa ofende, se ofende facilmente. A correção sempre é recebida da pior maneira. Ela nunca vê que se estão corrigindo, se estão confrontando, é porque se importam, porque ama. Não, estão me rejeitando, não gostam de mim. Normalmente, ela já tem aquela reação, eu sou errado mesmo. Alguém já viu essa reação? Eu lembro de uma pessoa que, quando eu fui falar, não, você está errado nisso. Quando eu falei, você está errado nisso, eu sou o problema mesmo. A pessoa já se levantou, já saiu oferecida já. Nem adianta, você está tomando partido. Eu não posso falar nada contra você, que eu já estou defendendo do outro lado. Que eu já estou sendo parcial. Eu só estarei sendo imparcial se eu estiver do seu lado, concordar com tudo que você diz. Aí eu estou sendo imparcial. É assim que o amargurado age. Se você discordar dele, você está rejeitando ele, você não gosta dele, você não ama ele. Tira as piores conclusões daquilo que os outros estão pensando e comentando sobre ela. É autocentrada. Então na cabeça dela sempre tem alguém pensando ou falando algo sobre ela. E aí você já vê o egoísmo. É como se ela fosse, o centro do mundo. Tudo girasse em torno dela. Isso é tão diabólico, tão demoníaco, que a pessoa, nós já vimos isso, né?
A pessoa vê duas pessoas conversando, rindo, ela já acha que é dela, tá rindo dela, tá caçoando dela. E ela já se fecha gratuitamente com aquela pessoa. Às vezes não tem nada a ver com ela, mas o diabo já botou na cabeça dela, que é com ela. Estão falando de mim, estão rindo de mim, estão zombando de mim. E pessoas que se ofendem, nós já sabemos, são muito orgulhosas. Tem tendência à possessividade, raramente tem um verdadeiro amigo. Quando consegue, algum age com possessividade doentia. Acepção de pessoas, só consideram, como eu disse, ser boas aquelas que concordam. Discordou, você vira inimigo. Se colocou contra, divergiu, pronto. Você já é um inimigo. Né? Pessoas que não confrontam e desagradam, essas são as que são boas. Né? As que discordam são insuportáveis. Inclusive sai dela, não suporta essa pessoa. Você vai ver por quê. Às vezes até difama, não suporta. Essa pessoa é insuportável. Às vezes não tem um motivo concreto para falar. Não tem nada, é porque aquele ódio que os fariseus tinham de Jesus. Quando perguntou, acho que Pilatos perguntou, qual o crime que ele cometeu? Crucifica, crucifica. Igual esses esquerdistas. Não tem nada, né? Não tem uma acusação, só quer vencer no grito. Né? Você é isso, você é genocida, você é isso, você é aquilo outro. Não tem uma acusação, não tem. Né? Então, são pessoas amarguradas. Se colocou contra, você vira inimigo. Tem medo de conhecer pessoas novas, tem medo de se frustrar, então foge. Nesse medo de se frustrar, a pessoa, ela se exclui, ela se fecha, ela faz promessas tolas, né? Eu nunca vou me casar, eu nunca vou ter filhos. Como se isso não importasse para ela, como se isso não fosse importante, até necessário, né? Porque ela tem medo de se decepcionar, só que ela não percebe que ela já está decepcionada, ela já está amargurada, já está infeliz. Ela não está bem vivendo assim. Ela não está bem. Mas o orgulho é tanto, o medo é tanto, né? Que ela se veste dessa casca, age com indiferença, diz que não quer uma coisa quando na verdade quer, diz que não se importa com algo quando na verdade aquilo importa muito, diz que não sente falta quando na verdade está chorando por dentro. Isso é amargura. E onde tem amargura é isso mesmo, tem orgulho, tem inveja, tem egoísmo, tem uma porção de sentimentos desgraçados que roubam a vida da pessoa. Tem que ser sempre atendida nas suas exigências imediatamente. Não sabe ouvir um não ou um espera. As coisas precisam ser do jeito delas, na hora delas. É uma pessoa intransigente. Mostra pouca ou nenhuma gratidão para com os outros. Mesmo quando fala que é grata por tudo, só está preocupada com a imagem. A pessoa se concentra tanto na sua ferida que não consegue perceber a bondade dos outros e os favores que tem recebido. Inclusive, tende a agir daquela forma, né? Ninguém tem obrigação, mas quando ela é favorecida, se ela não verbaliza, ela pensa, não fez nada além da obrigação. Ou seja, não tem gratidão. Às vezes a pessoa não tem nenhuma obrigação de fazer por ela. Mas dentro dela, não fez nada demais, não é nada além da sua obrigação. Quando a pessoa não tem nenhuma obrigação. É igual na Praça da Sé, você está lá, que obrigação nós temos, senão com Deus, para fazer, né, esse tipo de trabalho. Porque se for esperar retorno da maioria ali, né, a maioria está ali só por uma razão, só para receber. Não há troca ali, não há retorno. Por isso que a gente busca um revestimento mesmo,
Porque você vai lá, você só tira de você, você só doa, não tem muitas vezes um retorno. É mínimo retorno. Né? E quando eu digo retorno, a pessoa crê na palavra, a pessoa se volta, a pessoa vem. Esse é o retorno, isso que é o que nos alimenta, é o que nos... Né? Além de Deus, é o nosso alimento, testemunha, vitória, quando a pessoa vence, isso, né, nosso resultado, nossa vitória é essa. Isso nos motiva também. Então, tem retorno mínimo desse trabalho, em termos de salvação de almas. E às vezes você está lá, né, levando, doando roupa, e ainda a pessoa sai reclamando, falando mal. Né? Quer dizer, você vê o nível de amargura de muita gente. Ninguém era obrigado, e ainda a pessoa trata dessa maneira. Não tem estabilidade, é possível ver a bipolaridade, é 880. Do mesmo jeito que é capaz de bajular, elogiar, também é capaz de criticar duramente. Ora a pessoa é a melhor pessoa do mundo, outra hora é a pior pessoa do mundo. É o que eu já falei. Você concorda, você é amigo. Você discorda, você vira inimigo. Então, ainda tem aqui, ó. Guarda mágoa por longo tempo, acha extremamente difícil perdoar, condena os outros com facilidade, extravasa sua ira injusta. Toda pessoa vencida no ressentimento vai se convencendo cada vez mais que tem razão. Ela vai criando lá suas justificativas para agir daquele modo. Ela vai criando ali suas razões, quando não tem razão nenhuma. Nenhuma. Então é comum atitudes obstinadas de rebeldia. O orgulho é muito forte. A ofensa, né? A ofensa, ferida e orgulho são proporcionais. Uma pessoa ofendida, ferida e orgulhosa. Tem gente que é uma pessoa ofendida, ferida, não lidou, não tratou, não perdoou, não liberou perdão e é orgulhosa. E aí esse orgulho leva a pessoa a tomar as piores decisões, a se auto-sabotar, se auto-justifica. E ninguém pode se justificar. Ninguém, ela se apoia em si mesmo. Entra na justiça própria. Não, porque eu não sou assim, porque eu não faço assim, porque eu não sou desse jeito. Como se ele fosse bom. E Jesus disse, não há ninguém bom senão Deus. Ninguém. Eu não posso me colocar jamais acima, porque se eu estivesse acima dos outros, Jesus não precisaria ter vindo. Jesus veio, porque não havia um justo sequer. Todos careciam da misericórdia. Todos precisavam da redenção. Na vida do amargurado, o importante não é ganhar. Ele é capaz de perder para prejudicar o outro. Ele vibra mais com a derrota do outro do que com a sua própria vitória. É muita insensatez. Por isso que o Asaf falou que ele viu que estava agindo como um animal irracional. Irracional. Busca gente como ele para se apoiar, porque ferido é a lei da atração. Ferido anda com ferido, amargurado com amargurado, fofoqueiro com fofoqueiro, né? Então, rebelde com rebelde. São extremamente maliciosos, acusa os outros daquilo que ele faz, o que ele é capaz de fazer, ele acredita que os outros também fazem. Então ele julga por aquilo que ele é, emite opinião sobre pessoas que não conhece, quer dizer, vive deduzindo, conjecturando, né? Isso é um outro roubo do diabo, porque eu posso me fechar com uma pessoa porque eu deduzi que ela falou, fez algo. Ainda dei esse exemplo ontem no culto, de alguém que chegou a escrever um texto, uma carta, que eu nem fiz questão de mandar para a liderança, porque ele acreditou que a liderança, que a bispa tinha feito aquele sermão para atacá-lo.
E aí quando ele trouxe, não, porque eu sei que vocês passam a nossa ficha, né, para São Paulo, não sei o quê. Quando ele falou isso, meu Deus, você está viajando, né? A bispa nem sabe da sua existência, não passei ficha nenhuma. Para ele foi mais fácil acreditar que eu passei as informações a respeito dele, abri a situação dele para a bispa, e a bispa, né, sentou lá no escritório dela e preparou um sermão encomendado para ele, né, para expor ele, para envergonhá-lo. Ele acreditou, para ele foi mais fácil acreditar nisso do que acreditar o Espírito Santo está me confrontando. Porque a bispa não sabe quem eu sou, a bispa não sabe da minha história. Não é a bispa, é Deus falando comigo. Não, você levou meu caso para a bispa. Você expôs a minha situação lá. Não, porque eu sei que a nossa ficha vai para lá e tal. Falei, você está enganado. Olha o que o diabo faz com a cabeça da pessoa. Né? Faz ela agir de forma irracional, louca. Enfim, Deus nos quer com o coração limpo, puro, quebrantado, humilde. Muitas doenças emocionais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todos esses distúrbios e desequilíbrios, pessoas que vivem ferindo outras, pessoas que muitas vezes estão no vício da pornografia, que traem seu cônjuge, é porque se sentem rejeitadas de alguma forma, estão amarguradas, têm um problema interno, que não foi admitido, não foi confessado, nunca parou para tratar. E aí ela vai lá e tem atitudes que até prejudicam os outros, mas o maior prejudicado é ela. Quem está sendo levado à morte é ela por conta dessas misérias que não são eliminadas, arrancadas de dentro do seu coração. Então, em nome de Jesus, liberte-se, livre-se, a Bíblia diz, livre-se de toda amargura. Acabei não lendo essa parte aqui, esse texto, mas a Bíblia fala, livrem-se. Está aqui, ó, em Efésios 4:31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura. E aí fala, né, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, começa com amargura. A amargura puxa uma série de outros sentimentos miseráveis, demoníacos, que estragam com a vida, que adoentam o físico, que comprovadamente, né, médicos já, cientistas já perceberam essa ligação da falta de perdão, da depressão com o câncer. Uma coisa levando a outra. Então tem gente que o físico está doente, porque a alma está doente. A alma, o coração está amargurado, o coração azedou, né? Está aqui, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, leva à morte. A pessoa está morrendo aos poucos. E como Jó disse, vai morrer sem provar o bem de Deus, né? Não vai provar, ó, não havendo provado o bem. Ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Não tem como Deus abençoar, favorecer uma pessoa com o coração amargurado, ofendido, ressentido. Deus só pôde levar o José àquele nível alto, porque ele olhava para frente, ele se livrava, ele esquecia, né, as injustiças. Ele esqueceu, não ficou preso naquilo, remoendo aquilo. O que os irmãos fizeram, o que a mulher do Potifar fez. Ele não ficou preso àquilo, ele seguiu com a vida, ele olhou para o alto. Nosso olhar precisa estar na vertical, não na horizontal. Se eu olhar demais para mim mesmo, para as pessoas, eu vou me decepcionar, eu vou me amargar, eu vou me ofender.
eu vou me perder se eu olhar demais para mim mesmo, para as pessoas, que tem gente que sai, a maioria das pessoas que saem da igreja, né, que estão desviadas, vão alegar, né, que se decepcionaram com alguém, porque não esperavam tal coisa, né? Eu não esperava que tal coisa acontecesse. Olharam para o homem, resumindo, olharam para o homem. O olhar estava na horizontal. Foca no homem. Foca em você, foca nas pessoas. Você vai se ferir, vai se machucar, vai se decepcionar, né? Porque você também decepciona. Você também é humano, você também erra. Então, olha para Deus. Vá na nascente. Cure a sua alma. Nós estamos vivendo o tempo kairós de Deus. É um tempo oportuno para vivermos a glória de Deus. Um grande avivamento que é precedido por um arrependimento, um quebrantamento. Aquela mulher samaritana foi a porta de um avivamento. De um grande avivamento em Samaria, mas ela teve que deixar o cântaro dela. Ela teve que confessar. Quando o Senhor perguntou, aliás, quando o Senhor disse, vai chamar teu marido. Ali ela podia ter escondido, ela podia ter feito o que ela vinha fazendo uma vida. Ela vinha se escondendo. Mas eu imagino que a mulher estava cansada já também, sabe? Cansada daquela vida. Eu não tenho marido, Senhor. Quer saber, a minha vida é essa. Essa sou eu. Não tenho marido, sou uma imoral. Qual o seu nome, Jacó? Qual o seu nome? Jacó lhe respondeu. Eu sou enganador. Então é a partir daí que rompimentos acontecem, libertações acontecem, mudanças acontecem. Vai chamar seu marido? Não tem marido, Senhor. Você disse bem. Falou a verdade. Você vê, quando você fala a verdade, coloca para fora a verdade liberta. Você sofre uma libertação. Aquela mulher que era vazia, que buscava preencher o vazio em relacionamentos, que tinha uma péssima reputação, tornou-se uma influência poderosa. O testemunho dela salvou uma cidade inteira. Foi a porta de um grande avivamento, mas teve que falar a verdade. Arrependimento é isso, é quando você você cansa de si mesmo, cansa de ver um engano, uma mentira. Quando você diz, basta, chega, não quero mais ver assim, não quero mais pensar assim, não quero mais ser essa pessoa. E você lida com a coisa. Amém? Fique em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, segura no teu coração. Sonde o teu coração. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles que lhe dedicam totalmente o seu coração. Ele está atrás de corações sinceros, puros, verdadeiros, quebrantados, humildes. O Senhor está passando por Samaria. Ele quer curar pessoas. Ele quer libertar pessoas dessa amargura, dessa insatisfação, dessa indignação, desse vazio, desses questionamentos, dessa rebelião. Foi quando Asaf entrou no santuário que ele viu o quanto estava cego, perdido, amargo, agindo como animal irracional, crendo errado, crendo em mentiras, pensando bobagens, remoendo coisas. Entra no santuário, volte-se para Deus, conheça-o de forma revelada. Em nome de Jesus, busque esse conhecimento revelado de Deus. Sofra uma libertação. O Senhor está passando por Samaria.
Ele quer lidar com o amargurado, Ele quer libertar os cativos, almas que estão aprisionadas a sentimentos miseráveis, demoníacos, a pensamentos mentirosos, que tem travado a sua vida, tem amarrado a sua vida. Diga a Deus esse momento que você quer ser uma pessoa livre, quer conhecê-lo. Seja humilde, confesse, reconheça, admita. A mulher samaritana voltou para a cidade, sabe qual foi o testemunho dela? Ela chegou dizendo: Ele disse tudo que eu tenho feito. Venham ver o Cristo. Ele tem dito tudo que eu tenho feito. Foi uma libertação tão grande que aquela mulher que vivia se escondendo agora não tinha nenhum problema em se expor daquela maneira. E ela foi uma influência poderosa, uma improvável que Deus usou, uma improvável que Deus levantou, porque ali, naquele encontro com Jesus, ela decidiu morrer para si mesmo, tirar a máscara, parar de fugir. Então faça isso agora, pare de fugir, pare de se esconder, porque tudo que você esconde tem poder sobre você. Enquanto você foge, você vive como um perdido. Senhor meu Deus, eu oro nesse momento pedindo que a tua palavra faça aquilo que eu não posso fazer, que a tua palavra, que o teu Espírito Santo trabalhe, meu Deus, essa libertação, leve essa pessoa à humilhação, ao quebrantamento, ao arrependimento necessário, para que ela viva, meu Deus, cura, libertação e restauração. Eu oro, meu Deus, pela cura sentimental, pela cura da alma, meu Pai. Eu peço que nesse momento, meu Deus, o Senhor toque a alma, toque o coração dessa pessoa. Se há aqui pessoas endurecidas, com o coração fechado, que nesse momento, meu Deus, o Senhor possa trocar esse coração esse coração de pedra por um coração de carne, esse coração endurecido, fechado, por um coração sensível à tua voz. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos dê um novo coração, um coração segundo o teu coração, um coração humilde, um coração disposto a obedecer. Faz essa obra aqui, meu Deus. Arranca toda a raiz de amargura, arranca, meu Pai, todo ressentimento, arranca a ofensa, arranca, meu Deus, agora, essas misérias emocionais. Liberta, meu Deus, essa pessoa da depressão, da angústia. Ajuda, meu Pai, ajuda ela a reparar talvez uma injustiça que ela cometeu, fechar portas que ela abriu. Talvez, meu Pai, ela traiu uma maldição, uma sequidão para a sua vida por conta do que ela deixou entrar no seu coração. Mas que essas misérias sejam arrancadas agora, que uma limpeza seja feita, meu Deus. Passa do teu sangue sobre nós, do alto da nossa cabeça, planta dos nossos pés. Perdoa, Senhor, nossos erros, nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas misérias. Como Paulo disse: miserável homem que sou. Quando ele viu quão falho ele era, ele gritou: miserável homem que sou. Mas ao mesmo tempo ele disse: mas graças ao Senhor Jesus, por tua graça, meu Pai, nós podemos mudar, romper. Por tua graça, com a tua ajuda, com o auxílio do teu Espírito Santo, nós podemos nos tornar aquilo que fomos criados para ser. Nós podemos voltar à origem. Faz essa obra, toca corações, liberta vidas, meu Deus.
em nome de Jesus, que ela morra para si mesma, que ela morra para o seu eu, para o seu orgulho, para o seu egoísmo, e passe a viver a vida que vale a pena ser vivida, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida com propósito, uma vida de doação, uma vida onde o Senhor está no centro, não mais ela. Senhor, eu consagro cada projeto aqui para a realização, para a materialização. Não sei o que ela projetou, não sei o que ela sonha, mas eu sei, meu Deus, que quando nós agimos a fé na nascente, vamos na raiz do problema, quando tratamos o nosso coração, quando o nosso coração te agrada, quando o Senhor se agrada de nós, quando o Senhor tem tudo de nós, nós temos tudo do Senhor, somos favorecidos, somos abençoados. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha se agradar desse coração, se agradar, meu Pai, da pureza, da sinceridade, da verdade, e assim derramar a tua bondade sobre ela, que o Senhor possa sondar os corações, meu Deus, e encontrá-los limpos, puros, meu Deus, em nome de Jesus, que uma faxina seja feita, que toda amargura seja tirada, meu Deus, que o Senhor possa encontrar verdadeiro arrependimento, meu Pai, que produz fruto de justiça. E assim, meu Deus, como derramou bondade sobre José, o Senhor possa derramar sobre nós, sobre a igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado, meu Deus, pelos portais que o Senhor tem aberto, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, de entrar mesmo num novo tempo, viver coisas novas. Obrigado, meu Deus. Eu creio em grandes mudanças, em grandes libertações. E eu tomo posse, meu Pai, de cada um aqui reinando, governando, triunfando em todas as áreas, governando sobre todos os seus inimigos, externos principalmente internos, que nada mais tenha poder sobre ela, que ela governe, que ela domine, que ela subjugue, meu Deus, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, que impede ela de ver a tua glória, que ela governe, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, continua conosco nesse projeto Casa Firme, meu Deus, responda a cada oração, meu Deus, conduza, meu Pai, os demais pregadores em cada culto, seja conosco, seja com o nosso povo, que o povo do Ministério Mudança de Vida seja um povo curado, um povo liberto, um povo são, meu Pai, um povo são, ter saúde física, mental, emocional, espiritual, um povo que é forte, que é livre, um povo que é poderoso, um povo que domina. É o que eu declaro, o que eu profetizo e tomo posse, em nome de Jesus, e quem crê diga amém.